Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Por consequência do decreto, hoje a gente não vai poder se reunir no templo, na igreja, né? Mas a gente entende que o culto, a adoração, ela transcende as quatro paredes, então a gente pode adorar em casa também, a gente pode louvar ao Senhor em casa, cultuar ao nosso Deus em casa, sendo edificado e edificando uns aos outros. Então a gente vai continuar com a sequência de pregação, né? E que a gente tem tido, né? A sequência que nós temos caminhado com os nomes de Deus. Mas aí cada família vai poder se reunir em sua casa, né? Com a ordem que nós enviamos, a ordem do culto, poder ter um tempo para louvar, motivos de oração para a gente poder orar em família. E o objetivo é que a gente promova um tempo de culto, mesmo não estando no mesmo lugar. Então hoje a gente vai continuar com a sequência de pregações com os nomes de Deus e o que esse nome de Deus nos revela a respeito da sua identidade, do seu caráter. Então a gente quer conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus, entender quem é Deus, quem nós somos por meio dessas pregações, por meio desse tempo de estudo da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Então a gente tem trabalhado a ideia dos nomes de Deus. E hoje a gente vai trabalhar um nome que é bem conhecido, né? Que é Yahvé Roi, e a ideia não é trabalhar a gramática hebraica, os irmãos sabem disso, mas é o nome e o princípio que o nome traz para nós. Esse nome, né, é o que a gente vê em Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Então a gente vai trabalhar essa ideia do Senhor que é o pastor do seu povo, que é o pastor da sua igreja, e o que esse nome, o que essa palavra, o que esse ato de ser pastor transmite de verdade para nós hoje. Então esse é o nosso objetivo. O nome, né, o Senhor é meu pastor, que esse eu quero que você fique na cabeça. Yahvé Roi você pode até esquecer, mas o Senhor é meu pastor, eu sei que você vai lembrar. E é essa a ideia do Senhor como pastor que eu quero que a gente trabalhe nessa noite. Esse nome apresenta o Senhor empenhado em cuidar de suas ovelhas, dando-lhes o necessário para a sua subsistência. Aqui Deus provê alimento, proteção e também direção para o seu povo. Tanto Deus no Antigo Testamento é chamado de pai, de pastor, como Jesus no Novo Testamento também é chamado de pastor. Então, no Salmo 23 a gente vê o Senhor é meu pastor, e em João 10 a gente vê Jesus se autodeclarando o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Primeira vez que essa palavra, né, esse termo é encontrado na Bíblia, está lá em Gênesis 48:15, quando Israel abençoa Jacó, e ali ele fala que Deus foi o sustentador, o pastor dele até ele chegar ali. Ou seja, Deus me guiou, Deus cuidou de mim, Deus supriu as minhas necessidades até aqui. Então, como pastor, encontramos nele algumas qualidades únicas, né? Por exemplo, a bondade de Deus. Jesus, em João 10, né, vai falar que ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. A gente entende que bom pastor só tem um, que é o Senhor Jesus. Ele é bom em plenitude, ele é perfeito. Então ele é o bom pastor. A sua bondade ela prevalece. A sua bondade ela é exaltada. Ele é o bom pastor. Uma outra característica, né, qualidade que a gente encontra nesse pastor é que ele é supremo. Né? Ele é o supremo pastor. 1 Pedro 5:4 vai falar essa ideia de que Jesus, o Deus, ele é o supremo pastor. Então essa ideia de supremacia, que ele está acima de todos quantos se dizem pastores. Ele está acima, ele é muito acima. Então ele é o supremo, ele está acima de tudo, a sua supremacia prevalece. E aí a grandeza, o poder, a capacidade de julgar, ele é soberano. Então ele é o bom pastor, ele é o pastor supremo. E o texto, vamos pensar um pouco no texto, uma introdução sobre o tema, né? Agora vamos pensar um pouco na introdução do texto. E o texto que a gente vai ler é o Salmo 23. Então, abra sua Bíblia aí, né? Salmo 23, a partir do versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Queria que a gente orasse antes de trabalhar o texto, né? Antes de pensar um pouco nesse texto. Queria que a gente orasse para que o Espírito Santo estivesse nos iluminando, nos dando condições de entender as verdades dele através das Escrituras. Então, queria orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que estou diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a minha vida e também sobre os meus irmãos e amigos que vão ser alcançados por essa mensagem, que o Senhor possa tocar os corações, que a verdade de Deus prevaleça, que o Senhor leve consolo, esperança, força para cada um dos irmãos por meio dessa Tua palavra poderosa, gloriosa, majestosa. Queremos nos render a Ti. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra soe, ó Deus, com toda clareza, e os ouvidos possam estar atentos para ouvir a Tua voz nessa hora. É o que eu te peço. Usa, Senhor, a minha vida, os meus lábios, a minha capacidade tão pequena, mas usa-me para o louvor da Tua glória. Tu me chamaste para esse fim. Quero cumprir, ó Deus, a minha missão de pregar o Evangelho do Reino. Assim, te peço, agradecido por saber que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor. Né? Começa o texto, o salmista falando essa ideia. O Senhor é o meu pastor. E a ideia é que só quem pode desfrutar dos benefícios do Supremo Pastor são as suas ovelhas. É porque o Senhor é meu pastor que eu posso desfrutar do benefício de ser pastoreado por Ele. Então a ideia é que o Senhor não é pastor de todos, porque nem todos ouvem a sua voz. Jesus vai deixar isso bem claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas nem todas as ovelhas querem ouvir a voz do Supremo Pastor, do bom pastor. Então, o salmista deixa claro, o Senhor é o meu pastor, e é por isso que eu posso desfrutar dos benefícios. O Senhor é o nosso pastor. E é por isso que nós podemos desfrutar também desse benefício. Então a ideia é, se o Senhor é meu pastor, eu posso descansar, porque nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor, eu tenho a promessa de que nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, eu tenho a convicção de que Ele vai cuidar de mim, me dando provisão, direção, cuidando de mim em cada momento da minha existência. Então, o Senhor é o nosso pastor, e é por isso que a gente pode desfrutar dos benefícios disso, do fato dele ser nosso pastor. Então, o texto nos apresenta, pelo menos, 3 provisões do pastor, 3 maneiras pelas quais nós somos abençoados pelo nosso pastor. E eu queria trabalhar essas 3 ideias com vocês nessa hora. A primeira ideia é a ideia de que o pastor ele cuida do alimento. O pastor é responsável por alimentar as suas ovelhas. Então ele é que dá comida, ele é que promove o alimento, que prepara o alimento. E a gente vai ver isso em alguns versículos específicos que vão falar a respeito disso. O versículo 2 vai falar assim, e me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes era o lugar onde as ovelhas comiam, era o alimento, era o pasto, era do que elas se alimentavam. Então, o Senhor, Ele nos leva aos pastos verdejantes. Ele também nos leva, no versículo 2, às águas tranquilas. Olha, 2 ideias de alimento. Os pastos e as águas. A água também era alimento. O rebanho precisava de água para poder viver, né? E também lá no versículo 3, vai falar do refrigério para a alma. É interessante que o pastor, ele cuida
do alimento físico, mas ele também cuida do alimento da alma. Essa ideia de refrigério para a alma é trazer o alimento que a alma precisa, a paz, a esperança, a força que ela precisa em momentos de adversidade. Então, um bom pastor, ele prepara o alimento físico, ele cuida da água, ele cuida de tudo que a gente precisa para nutrir o nosso corpo, mas ele também cuida da nossa alma, trazendo refrigério, trazendo alimento para a nossa alma. O versículo 3 vai falar dessa ideia do refrigério para a alma. Nesse quesito, nessa provisão do alimento, ele alimenta o físico, mas ele também alimenta o espiritual. O versículo 5 ainda fala que ele prepara uma mesa, e a ideia da mesa aqui é uma mesa de alimento. E a gente vai ver que tem essas três figuras, tem duas ideias nela. A primeira é o alimento, mas a mesa, ela traz a ideia de alimentar. É na mesa que a gente come, é na mesa que a gente se alimenta. Então, o texto nos apresenta essa provisão do bom pastor, e essa provisão do bom pastor é o alimento, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem alimenta a nossa vida, é Ele quem alimenta a nossa alma, é Ele que provê aquilo que a gente precisa para a nossa subsistência. Aplicações dessa primeira ideia é que o nosso pastor proverá o alimento para o nosso corpo, para a nossa alma. Essa é a esperança, essa é a convicção, essa é a palavra que o Senhor tem para nós. É que Ele irá nos alimentar, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira ele não venha diante de nós. O Senhor vai prover. A ideia é que não importa situação política, econômica, do país, do nosso estado, o Senhor irá cuidar de alimentar o seu povo. Ele não precisa de estar num ambiente político. Eu fico pensando como Deus é glorioso, é grandioso. E Ele alimentava o profeta por meio de viúva, numa crise muito pior do que a gente vive hoje. Ele alimentava o profeta por meio dos animais que levavam carne para o profeta. Ele alimentou o povo de Deus mandando maná do céu, as codornizes. Ele provê meios, ele não precisa de desculpa, ele não precisa da situação como um todo tá boa. Ele tem poder para cuidar, para alimentar o seu povo, tanto físico quanto espiritualmente. E se nós somos ovelhas desse pastor, nós podemos confiar que não nos faltará alimento. Não nos faltará alimento. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai suprir nossas necessidades. E a gente precisa depositar a nossa confiança. Se o Senhor é o nosso pastor, nós vamos ter alimento para o corpo e para a alma. Amém? Segunda ideia que a gente entende que o pastor proporciona, além de alimento, é a proteção. E a gente vai ver isso no texto, em alguns versículos que traz isso com clareza. O versículo 2 vai falar: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ideia do repouso, deitar-me. Então a gente se deita, porque a gente tem a proteção do Senhor, a gente pode nos deitar. Uma segunda ideia está no versículo 4. Não temerei o mal. Por que eu não temerei o mal? Porque o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso temer o mal. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso me preocupar com as adversidades, a ponto de nem dormir de noite. Se o Senhor é meu pastor, Ele vai me proteger. E se preciso for que a gente passe por alguma adversidade, a gente vai passar, mas Ele vai continuar nos protegendo e cuidando, livrando a gente, porque Ele é o nosso pastor. Irmãos, eu não entendo que a gente não vai ficar doente nunca. Essa proteção não tem a ver com isso. A gente está nessa terra, a gente está sujeito a tudo. A gente pode ficar doente, a gente pode ficar, pode precisar de um hospital, pode ficar internado. Isso, nós não estamos isentos disso. Mas se a gente tiver que ir nesse local, se a gente tiver que ficar internado na UTI, o Senhor ainda estará protegendo a gente. O Senhor ainda estará cuidando da gente. Essa proteção do Senhor estará sobre nós, independente das circunstâncias. Porque Ele é o nosso pastor. Por isso nós não precisamos temer o mal.
Versículo 4 ainda fala que a vara e o cajado consolam. E a gente sabe que a vara e o cajado também era usado para as ovelhas em muitos momentos, mas também era usado para os animais que vinham contra as ovelhas. Eram as armas também do pastor para proteger o seu rebanho. E o bom pastor, ele tem armas necessárias para aniquilar todo o mal e nos dar a paz que a gente precisa, a proteção que a gente precisa, nós encontramos no soberano pastor, no nosso pastor. A ideia do versículo 5 vai dizer da mesa, né? Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, a mesa traz a ideia de alimento, mas a mesa também traz a ideia de segurança, porque eu estou comendo e os meus adversários estão olhando. Eu estou comendo tranquilo, em paz, e os meus adversários estão olhando ali. Eles não podem me fazer mal, eles não podem me prejudicar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Então, a proteção que temos debaixo do pastoreio do Senhor é algo maravilhoso. É uma proteção plena. É uma proteção plena. Ninguém pode tocar nas ovelhas que está na mão do Senhor. Foi o que Jesus disse. Ninguém pode tirar as ovelhas, arrebatar as ovelhas da minha mão. Ninguém. Proteção. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Então a aplicação dessa ideia é que o nosso pastor nos protegerá de todo o mal e fará com que os inimigos, apesar de perto, não tenham poder sobre nós. Nós vamos estar cercados de inimigos, mas nós vamos comer em paz na presença deles. Nós sempre estaremos cercados de inimigos. Mas a paz que excede todo entendimento vai nos guardar. Nós teremos a proteção do Senhor. No mundo teremos aflições, mas o Senhor vai cuidar de nós em meio às aflições. No mundo teremos aflições, mas o Senhor vai nos sustentar em meio às aflições, porque o Senhor é o nosso pastor. A terceira ideia, né, o que o pastor provê, além de prover o alimento, além de prover a proteção, o pastor também ele provê a direção. A gente vê no versículo 2 e no versículo 3 que ele guia-me, ele guia as águas tranquilas, né? E as águas tranquilas, ela também traz duas ideias. As águas tranquilas traz a ideia do alimento. Então, aquela ideia que a gente já viu, a água é alimento. Então, ele nos guia para o alimento. Ele nos guia para que a gente possa se alimentar, né? Mas essas águas, elas são tranquilas, então ele também nos guia por um caminho de proteção, a tranquilidade. A ovelha, se ela fosse para umas águas mais correntes, ela se molhava, ela ficava pesada e ela morria afogada. A correnteza levava. Então, quando fala das águas tranquilas, é aquela água onde a ovelha podia se sentar, podia beber a aguinha dela, com toda segurança, com toda proteção. O pastor, ele nos guia para as águas tranquilas. Ele nos guia em segurança. Ele nos guia em segurança. Veredas da justiça. Ele nos guia, então, pelas águas tranquilas, né? E também pelas veredas da justiça. A ideia das veredas da justiça é por um caminho de justiça. Ou seja, a gente é guiado e o caminho que a gente anda, o caminho que a gente segue é o caminho da justiça de Deus. Nesse caminho Deus vai ser glorificado e o reino de Deus vai ser glorificado, porque nós vamos viver de acordo com os padrões do reino, justiça e equidade. O reino de Deus é um reino de justiça. Então, ele nos guia pela vereda da justiça, ele nos faz andar um caminho justo, um caminho de integridade, um caminho de respeito, um caminho de santidade. Ele nos faz trilhar esse caminho. Se o Senhor é o nosso pastor, é nesse caminho que nós vamos seguir, um caminho de justiça, onde os padrões do reino são vividos, não os padrões do reino do mundo, mas os padrões do reino do céu são vividos. Ele também nos diz a ideia aí da bondade, né? Bom pastor,
bondade e misericórdia. Ao final do texto a gente vê que a ideia da bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Bondade, a gente relaciona essa ideia da bondade com o bom pastor. Então Jesus, sendo bom pastor, ele vai fazer com que a sua bondade nos siga. Nós vamos seguir nessa bondade, nós vamos experimentar essa bondade de Deus a cada dia no nosso caminho. E misericórdia, bondade e misericórdia. A ideia da misericórdia é o supremo pastor. O supremo pastor que está nos guiando vai nos guiar por um caminho de misericórdia, porque ele é supremo e ele é justo, ele é o justo juiz. Então ele vai ter misericórdia de nós quando a gente falhar, quando a gente tropeçar, quando a gente cair, ele vai nos levantar e vai ter misericórdia de nós e vai nos sustentar. Então o bom pastor, ele terá misericórdia de nós. O supremo pastor, ele vai nos guiar. Ele vai nos conduzir por esse caminho de justiça e de equidade. E aí nós vamos habitar na casa do Senhor. O bom pastor, ele também vai nos guiar para a casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar de culto, é o lugar de adoração, é o lugar de louvor, é o lugar da habitação de Deus. Ele vai nos guiar para esse caminho. O bom pastor nos guia por um caminho de adoração. O bom pastor nos guia por um caminho de louvor, de adoração, de engrandecê-lo, de exaltá-lo. O culto, irmãos, o bom pastor nos guia por um culto que de fato glorifica Ele. Como aplicação, o nosso pastor nos guia ao alimento e à segurança. E nesse caminho nos faz viver em justiça debaixo da sua bondade e da sua misericórdia. O Senhor está cuidando de nós, nos dando o alimento, nos dando a proteção e nos dando a direção que a gente precisa. Se nos deixarmos ser pastoreados pelo Supremo Pastor, não nos faltará alimento para o corpo e para a alma, proteção ou direção, que nós sejamos ovelhas do aprisco do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos alimentar. O Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos proteger. O Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, que possamos desfrutar dessa graça de sermos ovelhas do aprisco do Senhor, tendo dele tudo que a gente precisa para a nossa subsistência nesse mundo e para a gente viver a eternidade. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você a orar e a pensar. O Senhor é seu pastor e você de fato tem se sujeitado ao pastoreio do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você de fato tem se deixado levar pelos ensinamentos, pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Porque se o Senhor é o seu pastor, há uma promessa de Deus na sua vida e na minha vida. Mas se Ele for de fato o seu pastor, então que nós possamos refletir sobre essa ideia de sermos ovelhas do aprisco do Senhor. Ele nos chama para isso, Ele nos convoca para isso, para sermos ovelhas do seu aprisco. Estejamos dispostos a nos aproximar dele, a ouvir a voz dele, a seguir os passos dele em todos os nossos caminhos. Queria orar com você, queria orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de poder pensar, refletir na tua palavra, pensar na glória, na grandeza que se revela nessa manifestação do Senhor como pastor. E nós queremos desfrutar do pastoreio do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos seguir os teus caminhos, também queremos desfrutar do alimento que o Senhor prepara, porque é um alimento bom, um alimento saudável, vai nos fazer só bem. Queremos também, Senhor, que o Senhor nos proteja. O Senhor é muitos males, são muitas dificuldades, muitas crises, muita maldade, muita perversidade, muita injustiça. Mas o Senhor nos protege, Senhor. Nós pedimos a tua proteção. Guarda a nossa integridade física, moral, nossa espiritualidade. Guarda a nossa vida, Senhor. Nos protege como pastor, em nome do Senhor Jesus.
Também pedimos que o Senhor possa nos guiar. Senhor, o mundo está em trevas e nós precisamos muito, não só da sua luz, como ser luz para outros. O Senhor nos deu essa responsabilidade de ser sal e ser luz, que nós possamos ser luz, ó Deus, e fazer diferença, mas que para isso nós possamos antes receber a luz do Senhor, sermos guiados pelo Senhor, dar-nos a direção, o que fazer nesse tempo, quais os próximos passos como igreja, que o Senhor espera de nós, que o Senhor nos ilumine para que a gente possa caminhar. Hoje, Senhor, nós descansamos no pastoreio do Senhor. Hoje, nós aguardamos a direção do Senhor para que possamos caminhar. Nos dê graça e sabedoria e visita cada um dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.